Boa tarde, pessoal que nos acompanha aqui na Escola de Botânica. Eu me chamo Anderson Santos, estou feliz de estar aqui de volta nessa live, nesse encontro, onde a gente vai receber duas convidadas mega especiais aqui. Quero só saber se vocês estão me ouvindo, vocês conseguem me ouvir, tá tudo bem? Conta aí pra gente de onde que vocês estão falando, acho que tem esse lugar interessante aí que há tempos a gente não aparece aqui nas lives no Instagram. A gente tem feito parte dos nossos encontros virtuais, né, no nosso canal do YouTube, então não tenho tido mais contato com vocês por aqui. De onde que vocês são? A primeira coisa que eu quero saber, porque tem bastante coisa legal para a gente discutir hoje. Obrigado aí, Alessandro, o pessoal que está dizendo que está ouvindo. Estou aqui na Escola de Botânica, eu vou só passar alguns recadinhos bem rapidamente no início. Pessoal de Santa Catarina, bem-vindos. São Paulo, podem entrar, pode chegar. As nossas convidadas já estão por aqui e a gente já vai chamá-las também. E, bom, para quem não me conhece, sou o Anderson, coordeno as atividades aqui da Escola de Botânica. E, olha, tem o pessoal aqui do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o Luiz, bem-vindo, Luiz. Muito bem. Saudade de todo mundo, tá aparecendo por aí, muita gente conhecida também. Para quem não sabe, a Escola de Botânica tem sede em São Paulo, mas a gente desenvolve atividades aí desde que a pandemia começou, online também. Então a gente tem uma série de cursos e atividades que estão acontecendo ainda no formato online e continuarão nesse formato, né, para muita gente que nos perguntou. Muitos cursos com inscrições abertas, algumas atividades acontecendo de uma maneira bastante ainda discreta e gradual, presencialmente. Nossos cursos presenciais eles têm sido ministrados para apenas 10 pessoas. Todos eles têm acontecido no espaço da Rugarden, que é a nossa parceira aqui em São Paulo. E aos poucos a gente vai retomando, né, esse lugar dos encontros presenciais, sempre com muita segurança. Então, deixo aí o convite para vocês acessarem nossa agenda. Todos os cursos da Rugarden não tem um valor, né, de inscrição, o valor, na verdade, que é solicitado da contribuição é para a realização do plantio de uma árvore nativa. Então, ao se inscrever em qualquer curso da Escola de Botânica, você está automaticamente trabalhando, ajudando a gente no nosso projeto de reflorestamento da Mata Atlântica. Vocês encontram mais informações no site também. Então fica o convite para vocês visitarem a nossa agenda, conhecerem o e a Selva. Acabei de convidá-las aqui, vamos ver se elas aceitam o meu convite, porque o motivo de hoje é falar bem-vinda. Olá! Tudo bem? Que bom! Olha só, entramos nós Oi! duas. Bem-vindas! Tudo Obrigada, bem, gente? prazer, Tudo. prazer estar aqui, Carol. Obrigada pelo convite. Bom, pessoal, eu vou passar a palavra para Carol, que está aqui com a gente, porque Opa, ela deu uma travadinha, voltei. voltou, minha filha. Vou passar essa palavra, porque quem vai conduzir esse papo, essa conversa maravilhosa aqui, que estou muito feliz de estar com vocês, é a Carol. Então eu vou ficar, ó, o espaço é só para mostrar coisinhas por aqui. Imagina, Anderson, obrigada pelo convite. Selva, estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente falar sobre arte e natureza. Acho que é um espaço que tem crescido na Escola de Botânica, né, junto com a Carola Braga, e tem feito muito sentido, né, fazer toda essa união que vem aumentando cada vez mais. Então, bom, estou aqui com a Selva de Carvalho, essa artista incrível que trabalha justamente nessa área da arte e natureza e que faz parte do projeto Vitrine, o nosso projeto de ocupação desse espaço público, né, também, para que as pessoas vejam a arte e natureza e reflitam a partir da cultura brasileira um pouco, né, do nosso meio ambiente. Então, Selva, começando com você, conta um pouco como é que a arte e natureza e a natureza entraram na sua vida. Bom, eu acho que a natureza, assim, a relação se deu desde a infância. Eu tive muitos privilégios de estar sempre exposta a lugares, a no meio do mato, e também sempre tive estímulo em casa por ter um pai que é ambientalista, que sempre se dedicou à causa da natureza, enfim.
Então, sempre acho que essa paixão ela já veio, tudo isso veio muito desde a infância. E ao longo do tempo eu fui desenvolvendo, né, essa relação mais íntima minha. A opção pela arte, o caminho pela arte acabou acontecendo. Eu escolhi fazer a faculdade de artes plásticas em 2005 e me formei em 2009. Acabei indo para a licenciatura ao invés de fazer uma monografia, que na época eu já via uma série de relações do meu trabalho com a natureza, mas ainda não era uma relação muito madura, onde eu conseguia enxergar as relações de uma forma muito clara. E a licenciatura, ela acabou, de alguma forma, estreitando esses laços. Eu fiz, a minha tese, ela foi feita no Pantanal, com crianças lá de uma comunidade, e a gente fazia expedições, coletas no mato, e a partir desses momentos, ou enfim, a partir da licenciatura e esse percurso pela educação, o meio ambiente ele foi também ganhando uma importância cada vez maior. E eu cheguei a trabalhar, depois que eu fiquei um tempo em escolas e tal, eu cheguei a trabalhar com o meio ambiente, trabalhando com ONGs, empresas. Fiquei 4 anos bastante dedicada a essa causa, assim. Eu acho que teve uma viagem que eu fiz para a Amazônia que abriu, assim, portas e me dediquei bastante a isso. E nesse processo todo, as plantas, elas sempre foram foram mestras, assim, para mim. Tanto em relação a um caminho que eu busquei para a espiritualidade, quanto mesmo para, eu acho que quando eu tô exposta, né, assim, fora do concreto, eu entro em outro estado de presença e isso sempre me preencheu de uma forma muito bonita. Então, as relações elas foram sendo tramadas ao longo do tempo. Eu estou com o meu ateliê desde 2018, que eu reativei o ateliê, e ele é um espaço que para mim, ele é um altar, assim, onde eu trago essas coisinhas que eu coleto no mato, sei lá, sementinha, uma plantinha, qualquer coisa que eu encontro que tem algo que eu acho especial, eu trago para cá, e aí eu ressignifico essas relações. Esses objetos servem também de inspiração para você. Então, é quase como, ao longo desse tempo, eu fui conseguindo enxergar a natureza não como uma coisa separada, mas como eu sendo parte, né? Assim, somos parte, como uma grande família onde a gente consegue ir percebendo essas relações, se comunicando. Então, acho que mais ou menos. É verdade que quando a gente entende, né, eu acho que fazendo parte dessa grande família, como você falou, mas que é bem interessante a gente pensar isso dessa forma, porque as coisas param de ter essas barreiras que a gente vai criando, né? E daí vira uma coisa só. Bom, o nome da exposição é o nome da série da artista, né, que é Jardim das Bromélias. Bom, eu amei em especial, porque depois a gente vai contar um pouco mais desse link. E como é que foi a criação, essa relação com as bromélias, a série em si? Eu acho que o Anderson aí vai ter um papel importante, vai mostrar um pouquinho Vou também, mostrar. né? Só um instante. Vou caminhar. Para mim, você vai andar? Tô andando já, ó, já tô aqui. Tô dentro. Tô dentro do Jardim das Bromélias, ó. Deixa eu virar aqui. Uhul. Deixa eu ir lá fora. Pode Bom, contar. eu acho que, assim, aqui no meu ateliê onde eu trabalho, aqui em volta, tem muita bromélia, né? Então, é quase que elas são as minhas companheiras. Bastante. Opa! E elas são essas presenças. O meu lugar de trabalho, eu fico olhando diretamente para umas que estão pendentes. Então, elas querem olhar, né, com mais sensibilidade para elas e perceber a necessidade. E está falhando um pouquinho, eu acho que talvez seja o microfone. Vai. Selva. Não, ele está rodando aqui para mim, mas enfim. Agora foi. Voltamos. Foi. Comecei a olhar para a diversidade delas, assim, porque tem bromélias que são de solo, outras que são epífitas, enfim, elas têm padrões muito diferentes entre elas. Tem
têm as folhas tigradas, enquanto as outras são inteiras de um padrão só de cor. Algumas têm listras, outras não. As flores que saem delas são diferentes. Então, é uma diversidade muito grande que começou a me chamar para olhar. E aí eu comecei a fazer esses desenhos de observação, indo até elas, desenhando. Também peguei algumas e deixei secando aqui no meu ateliê para poder ter mais tempo de observação. Tudo com bastante respeito, né? Enfim, tem sempre que pensar nessas coletas, né? Como que a gente vai retirar algum tipo de indivíduo, mas elas começaram a me chamar cada vez mais para isso. Então eu fui fazendo esses desenhos de observação com, né, grafite, nanquim, e só que era como se eu precisasse de mais tempo ainda com elas. O bordado, ele veio para dar essa outra camada, de alguma forma também para prolongar esse tempo de contato com ela, né? E criar, e quase o bordado para mim ele acaba levando o desenho para um corpo, né? Ele sai do bidimensional e eu entendo que ele vai criando esse outro corpo com camadas, com relevos. Então, para mim foi muito a partir desse olhar, sabe, de enxergar as bromélias como, eu acho que talvez eu sempre tenha essas andanças por aí, eu acho que ela sempre pareceu para mim uma rainha, porque ela é boa, né? Assim, você tá andando e aquilo, ela tem umas gigantes que estão em cima da árvore, aquilo sempre me chamou muita atenção. E aí comecei a olhar para ela como essa rainha mesmo. E aí essa vontade de criar coroa veio muito disso, porque eu acho que ela tem essa capacidade de abrigar muita vida dentro dela, sabe? Pela água que ela conserva. Então, para mim, ela tem uma série de significados e representa muita diversidade que eu quero, de alguma forma, também retribuir com o meu trabalho. Eu amo ouvir a Selva falando sobre as. Primeiro que você fala com muita propriedade também essa questão desse universo que a bromélia cria, né? E que é completamente único também, desse grupo de plantas. Anderson, eu sei que você está aí nesse tour incrível, mas eu quero muito ouvir você falar da sua relação com a bromélia, que também é bem profunda. É profunda. As bromélias me ensinaram a viver num outro tempo. É muito interessante porque eu fui trabalhar fui fazer um curso de biologia porque eu me interessava muito pelas plantas, né? E trabalhei muitos anos no Instituto de Botânica de São Paulo. E entrei lá como um estagiário, como qualquer estudante de graduação que vai lá em busca de novidades, né? E tive o presente da vida a vida colocou isso, de conhecer uma pessoa lá, que foi a professora Maria das Graças, que foi a minha grande mãe botânica, né? Ela sabe disso, assim, foi a pessoa que mais me ensinou sobre plantas na vida, assim, que dedicava dias a fio. A gente esteve juntos ao longo de 7 anos, todos os dias juntos ali, e ela sempre tinha esse momento de dedicar uma parte do dia. Ela é uma das maiores, se não a maior especialista em bromélias do Brasil, e ela estava sempre com as bromélias do Brasil inteiro dentro da sala dela, estudando, descrevendo, catalogando. Então chegavam aqueles exemplares, às vezes secos, às vezes vivos, né, das coleções de todo o Brasil, para uma finalidade de estudo científico. E com muita paciência ela sempre estava me mostrando todos os detalhes, assim, e o fascínio que ela tinha por conta dessas plantas. Então, a gente abria as flores, a gente estudava tudo isso. Quando eu decidi fazer um mestrado, a Graça não teve dúvida. Ela me propôs, ela falou, vamos estudar as bromélias, vamos fazer um projeto com as bromélias. E eu embarquei nessa para estudar um grupo de bromélias de uma região de Minas Gerais. Então, meu mestrado foi com as bromelioides, né, que é o nome que a gente dá para um grupo de bromélias da Serra do Cipó, em Minas Gerais. E foi muito legal essa oportunidade de viajar, de ver no campo, né, essas plantas, de procurá-las novamente, porque existia um levantamento prévio. Mas as bromélias, elas sempre, como a Selva falou, eu também considero que elas são as rainhas.
em especial da Mata Atlântica, assim. Para mim não tem... Olha, os botânicos que estão aqui acompanhando, pode falar o que for. Para mim as bromélias são as rainhas da Mata Atlântica. E é muito interessante porque, de fato, elas aparecem, né? E elas trazem para a floresta uma oportunidade. É claro que tem bromélias habitando todos os tipos de ambiente, né? Como em cima, como epífitas, no solo, né? E algumas, inclusive, sobre rochas também, sobre as pedras, que são as plantas rupícolas. Mas na floresta é muito evidente o quanto que elas proporcionam um outro lugar, e é muito interessante isso. Você tem uma árvore, a árvore já abriga um monte de vida, mas as bromélias, elas são, eu falo que são os apartamentos, né? São esses microespaços que vão compartilhando recursos ao longo de um diferente extrato, né? A gente olha diferentes tipos de ambientes no Brasil, a gente tem muita bromélia, principalmente na Mata Atlântica, onde a gente tem o maior número de espécies, e no Cerrado também, e tem espécies na Amazônia, em todos os outros ambientes também, mas a Mata Atlântica é o bioma que mais abriga essas espécies, e é por onde eu caminhei muito também. Então eu tenho um fascínio pelas bromélias eterno, não só por ter trabalhado com elas por muitos anos, né, nesse campo de investigação, de entender a biodiversidade brasileira das bromélias, mas porque elas são, eu falo que estão entre as mais generosas das plantas, porque elas compartilham água, elas compartilham abrigo, compartilham espaço, né, para que outros seres vivos possam viver ali junto com elas também. Que Ai, lindo. que... Não, não, é lindo ver o Anderson falar, né? Sobre. E Anderson, e nisso você quer dizer, você andou pela Mata Atlântica e você foi reconhecendo quais as espécies? Como foi esse trabalho? O trabalho era um trabalho de levantamento florístico, a gente chama, né? Então, o propósito era identificar dentro daquela região, e isso muitas botânicas e botânicos do Brasil fazem com diferentes grupos de plantas, mas a gente tem muitas pessoas estudando bromélias, ainda bem no Brasil, né? Olha. O objetivo é você visitar uma determinada região, onde você tem lá um espaço que a gente chama de natureza conservada, né? Preservada, e identificar quais são as espécies daquele grupo. No caso, eu estava estudando as bromélias. Então, o objetivo era quais são as espécies de bromélias que ocorrem na Serra do Cipó. Já haviam outros dois pesquisadores que tinham estudado outros grupos de bromélias e eu tinha estudado uma parte desse grande grupo, né? Então, o objetivo é fazer um levantamento para a gente ter dados, né? E esses dados eles vão nos apontar coisas muito relevantes, que é quais são as espécies que ocorrem no Brasil, né? Qual o grau de endemismo, que seria o grau de exclusividade ali. Elas existem só naquele lugar ou existem também em outros lugares, né? Além disso, a gente também tem muitos outros dados, como os estados de conservação, a gente consegue analisar a partir do momento que você vai Nossa. para campo. Então, é uma espécie que está em risco de extinção ou não, né? É um conjunto de fatores. A gente pode analisar quais são os polinizadores que visitam, né? São muitos campos a partir desse trabalho de campo, que é ir lá e achar a planta no lugar, né? Você marca lá num GPS, olha, ela existe nesse lugar, isso vai para banco de dados, a gente coleta quando tem plantas suficiente, então vai coletar uma amostra, depositar num herbário, e o grande papel disso é trazer dados para a ciência conservar, para a ciência ter informações e a gente acreditar que dentro de diferentes campos, né, inclusive com as políticas públicas, a gente consiga ter a preservação dessas espécies na natureza. É esse o grande propósito. Nossa, que importante, né? Esse papel em campo, né? Que às vezes, enfim, um papel tão difícil, ainda mais no território brasileiro, né? Na Mata Atlântica, que é um território, apesar de ter sido muito afetado no desmatamento, ainda assim é um território para uma Sim, pessoa, né? Um deslocamento muito grande. sim, sim. E essa questão da rainha também é linda, porque na nossa abertura a gente teve, tá no Instagram, inclusive, da escola, um pedaço da performance que a Selva fez, no qual ela se coroa com uma, né, com uma bromélia em forma de coroa, não sei, e ela faz uma dança, uma coisa super bonita e que fala muito, né, desse universo. E você também, você já conhecia a escola, né, Selva? Eu conheci em 2019 ou 2018, acho que foi 2019. E fiz 2 cursos lá. Na época eu estava, né, que
em 2018 que eu retomei a minha produção artística, assim, em 2019 eu estava super imersa nesses estudos em relação à botânica, né, procurando técnicas também de pigmento natural, e aí eu achei a escola, fiz um curso lá bem importante de herbário, que foi assim, me ensinou bastante sobre como armazenar, né, como catalogar de alguma forma, mas como fazer as prensas também para pegar as plantas, porque eu saía para coletar as coisas meio que, vou andando, vou pegando, mas aí de repente chegava em casa e aquela folhinha que eu tinha pego, ela já, sabe, tava amassadinha. Então, saber, né, como fazer as coletas, como conservar da melhor forma, foi super importante até para eu criar esse meu espaço aqui no ateliê. E, e É interessante, desculpa, não sei se te interrompi, essa questão dessa proximidade, né, que alguns cursos da escola, mas que no geral a gente precisa ter com a natureza. Até nessa conversa, numa conversa que a gente teve com a Selva e com o Anderson, a gente está falando da falta de proximidade que o brasileiro tem em saber quais são as espécies nativas, ou saber como elas funcionam, né? Até um erro comum que no caso das bromélias, assim, eu já escutei muitas pessoas falando, mas e o mosquito da dengue fica na bromélia, quer dizer, eu acho que é uma falta de Proximidade, né? proximidade mesmo, né, Anderson, também. Sim. E acho, Exatamente. mas eu acho que daí nesse curso você conseguiu trazer juntar, né, as informações. sim, não, com certeza, foi bem importante e eu acho que tem muito isso, né, da proximidade que a gente precisa desenvolver com esses outros corpos, né? Falar natureza, que fica mais claro para as pessoas, mas de desenvolver intimidade mesmo, sabe? E de desenvolver essas relações para a gente conseguir ter um olhar mais sensível de respeito, né? Também entendendo as particularidades de cada um. Às vezes a gente fica, né, fora, achando que aquilo ali está fora, né? Ou sei lá, aquilo pode determinada planta pode ter um veneno, pode ser perigosa, então não vou pegar. É importante saber aonde, até onde se vai, né? Também o que pode pegar, o que não pode. Se a pessoa tem interesse nesse universo, né? Assim, importante ter a disposição de ir ao encontro desses outros corpos todos, assim. Então, agradeço os aprendizados da escola. E você fez uma coisa, assim, nos seus desenhos do Jardim das Bromélias, tem um pouco desse desenho de observação, né? Que eu acho que é uma coisa que você faz também em contato com o objeto de estudo, né? No caso, a natureza. Então, você estando ali dentro, conta um pouquinho como é que você desenvolve essa parte. Bom, os desenhos de observação foi uma técnica que eu segui de alguma forma fazendo depois da faculdade. Eu aprendi na faculdade como é que fazia. Infelizmente, a educação, né, assim, de arte aqui no Brasil, ela é bastante falha nesse sentido, né? Assim, eu acho que quando a gente se coloca nesse lugar de estar tanto dentro do ateliê que você pegou uma plantinha e trouxe para o ateliê quanto lá fora, né, assim, sentado, olhando, desenhando a árvore, eu acho que se cria um universo tão potente de troca e para mim, assim, isso de alguma forma é o que me abastece. Então, assim, quando você se coloca, o simples fato de você parar para desenhar alguma coisa, fazer um desenho de observação, você já se coloca num outro estado de presença, né? E você ainda desenhar algo que é vivo, eu acho que aí se cria laço, sabe? E mesmo que não Sim. seja que você não consiga expressar as relações que foram criadas no desenho, aquilo fica impregnado, né, no corpo. E eu acho que quando a gente está falando de vida, né, a gente tá criando espelhos, né? Então para mim é muito bonito entrar nesse lugar de olhar para esse outro corpo vivo, desenhar. Então eu vou me dedicar ali esse tempo para olhar esse outro corpo
ver o que vai aparecer, mas nesse tempo onde eu estou rabiscando, tá emergindo uma série de coisas, né? Uma série de trocas em relação ao meu próprio corpo, uma série de olhares que, que são positivos também para mim, né? Então, eu acho que de alguma forma o meu trabalho ele vai muito para esse lugar de retribuir essa abundância toda que se tem quando em contato com essas forças, sabe? Assim, acho que é isso. E eu acho que quem não conhece o trabalho da Selva ainda vai ver que tem uma relação, né, muito bonita com isso quando ela fala dos corpos, né? São os corpos humanos, os corpos minerais e a proximidade entre esses corpos também, essa, né? Você consegue enxergar. Então, até quando o Anderson estava fazendo esse tour, a gente entra como se fosse numa espécie de boca, né? E tem uma língua, mas assim, a pessoa pode até ver outra parte do corpo ali misturada, mas na verdade é uma parte de uma bromélia também. Então tem essa ponte, né, Selva? Fala um pouco sobre isso. Tem. Eu acho que eu sempre eu tive um pouco de uma forma me sentia bastante a ver erotismo, né? O erotismo dos corpos e um lugar, num lugar de encontro mesmo, como as coisas, né? De, a, a, o, E Anderson, parou de funcionar. Eu acho que o É quando eu microfone saio. o microfone, né? Que pena. Peraí, que eu voltei. Fala de novo, Selva. não, que eu estava falando do erotismo que presente nas formas todas, para mim, é muito explícita, presente na natureza, a forma das coisas. Assim. E a bromélia, a partir do momento que eu comecei a ter essa intimidade maior com ela, eu comecei a olhar para essas folhas que caíam, né? Como tem essas línguas. Que ela cai assim, aí tem aquela água que fica armazenada dentro. E esses bichinhos que vão entrando. Então, essa relação antropofágica né, da natureza, vários corpos. Então, eu acho que de novo esse lugar de se abrir para outras percepções que vão surgindo a partir desse olhar para uma planta, para uma rocha, para um animal criar relações de espelhamento mesmo. Exatamente. E a gente, quando a gente conversou sobre essa série, né, fizemos até um link com as pinturas do Bosch, né, que tem um pouco desse lirismo, né, mas também é um lirismo, mas ao mesmo tempo é isso que você falou, uma sensualidade da natureza, né, desprovido da vergonha, que é tão humana, assim, nesse sentido, né, sexual. Então eu acho que a natureza tem uma coisa mais aberta, mais fluida de você sentir tudo isso e que a gente vê muito na pintura, né, que foi uma das referências que a gente fez da pintura do Bosch. Sim, essa pintura para mim, eu acho, ela sempre foi uma referência, porque mais do que uma pintura, ela é tipo um relicário, um altar, né? Assim, e lá ele tem Deixa eu pegar aqui. tem um aspecto meio fantasioso, né? Interessa bastante, assim, olhar para esse lugar da fantasia, para esse lugar do mistério. E, e aí o que ele está falando ali também é sobre uma cosmovisão, né? Ele tá falando sobre a criação do mundo. E aí ele fala de pecado, do sagrado, né? Do profano. Mas ele está trazendo essas delícias, né? Ele fala das delícias. Então, a delícia de fruir, acho que foi uma amiga minha até, que não sei se está mais aqui, mas falou de fruir, né? A fruição da vida. Então, e a dualidade, né? Assim, todas as forças que se encontram nessa relação. E essa pintura,
ela tem, se você ver, né, tem umas fontes, parecem umas bromélias assim saindo. Uhum. E aí, para mim, sempre que eu olhava para fora aqui no ateliê, eu falava, ah, é um jardim das delícias mesmo, né? Tá de se jogar nesse jardim de. Então foi uma relação bastante clara que eu estabeleci desde o começo. E Não, eu acho muito bonito, assim, né, quando a gente olha aqui, né, o inferno, né, esse lugar do purgatório, a falta de vida, é a falta de natureza, é uma ligação tão óbvia, tão antiga, né, e ao mesmo tempo você vê que o paraíso, como é que ele é, né, o paraíso tem pouquíssimas pessoas, inclusive, e tem só plantas e natureza, assim, e animais, e quer dizer, é realmente como se, mesmo no nosso próprio paraíso, né, no paraíso que a gente vê como paraíso humano, nem nele tem as pessoas. Então, eu acho que é a gente querer realmente cultivar esse ambiente onírico, da água, do sol, do calor, né, que tem um resumo ali um pouco das bromélias também e dessas formas, né, completamente malucas que a bromélia tem. sim, Tem uma coisa que eu considero muito interessante nessa obra e que, fazendo a relação depois que a exposição da selva chegou por aqui, as bromélias elas ofertam água, né? É muito interessante porque as fontes que aparecem ali na pintura, elas realmente têm aquelas linguinhas, né? Que é a abertura quase que de um ovo aberto como linguinhas. E as bromélias dentro dos seus ambientes, independente de qual seja, elas têm uma boa parte das espécies, a maioria tem um grande papel, que é ofertar água para quem não tem água, né? Então tem, inclusive, algumas relações que são muito específicas entre animais e bromélias, de espécies que habitam, a gente chama, inclusive, tecnicamente, na botânica, aquele reservatório de água que, de uma maneira muito impressionante, né? Eu vou chamar de natureza aqui. A natureza elaborou esse tanque de uma maneira muito preciosa, porque as folhas, justamente, elas têm essa abertura curvada para que a umidade e a água que cai das árvores ali, ou dos próprios ambientes, mesmo que não seja uma árvore, caiam ali e sejam conduzidos para dentro. O nome técnico disso é tanque. A gente chama de tanque da bromélia, né? Que é um lugar para guardar de fato água. Então tem ambientes, como a gente nota com bastante clareza em algumas áreas de cerrado, em especial no centro do Brasil, a gente tem um tipo, podemos dizer assim, né, uma fisionomia do cerrado, são os campos rupestres. É um tipo de formação do cerrado onde a vegetação ela nasce sobre ou entre as rochas. Então são lugares onde você tem grandes espaços com muito granito, calcário e outros minerais. E nas fendas das rochas a gente vai ver as bromélias por ali. E elas desempenham um papel fundamental nesses espaços. Às vezes é o único lugar onde tem água, né? É diferente de uma mata atlântica ou de Amazônia, que você tem água do chão até o teto da floresta, né? No Cerrado, em alguns ambientes, né, a gente só vai ter água dentro do tanque das bromélias. Então, elas se tornam verdadeiros oásis ali. Tem animais como répteis, principalmente anfíbios, né, que vão até esses lugares para encontrar o elemento essencial da vida, né? Então, é muito interessante essa relação também com a pintura do Bosch, porque quando eu vejo também aquelas bolinhas ali, né, com as linguinhas abertas, fico, bom, tem uma coisa muito importante ali dentro. Ele deve ter colocado coisas importantes lá. Que lindo isso! uma coisa que é o que também chamou atenção desde o começo, eu também de uma forma para o meu trabalho, que é a questão da geometria dela, né? E essa geometria sagrada, né? A forma como ela Sim. flui, né? Nesse espiral, se você for observar a forma como ela nasce, as folhas, né? Ela vai criando É um esse espiral mesmo. vai crescendo. Então, é, e as proporções, né, que ela cria são as proporções que são replicadas, enfim, é uma matemática muito bonita aí, né? Então,
é, é só inspiração, né? Você vai olhar, é quase que um micro do macro também, né? Um Uhum. microcosmo aqui, naquele lugar, com tantos serzinhos que vivem naquele espaço. É muito bonito. E falando desse meio do Brasil, assim, você falou que tem uma ligação muito forte com o Pantanal, né? Também é uma região. Conta um pouco pra gente sobre essa região e a sua visão. Eu também quero que o Anderson fale, que ele deve saber bastante desse universo. O Pantanal, para mim, é um lugar que eu vou desde criancinha. Então, ali, para mim, foi onde eu sinto que é a minha casa, assim, é ali, sabe? E eu já tive a oportunidade de estar em vários espaços, assim, biomas diferentes também. E o Pantanal, de alguma forma, é onde eu consigo ver ou sentir a vibração, assim, de uma vida muito, muito pulsante. É, diferente até do que está numa selva, né? Numa floresta tropical, assim, na Amazônia. Porque na floresta você tem uma visão, você vai até um certo ponto a visão, né? Então você fica ali imerso naquele ambiente, você enxerga os detalhinhos, né? Você está dentro da floresta. O Pantanal, ele tem esses espaços mais alargados, você consegue ver mais de longe, então você desenvolve muito também essas habilidades, né? Eu acho que conseguir desenvolver isso ao longo do tempo, de olhar as coisas, quando você está lá e você conhece pessoas nativas que, enfim, moraram lá a vida inteira, é muito lindo ver como eles se relacionam com aquele lugar e a forma como eles conseguem enxergar aquele espaço. E por conta dessa amplitude, você vê bastante vida, né? Assim, você vê os Uhum. mamíferos, você vê uns pássaros de porte absurdo, né? Assim como o tuiuiu. Então, ali, para mim, é um lugar onde eu realmente sinto tudo pulsando de uma forma muito viva. E é um lugar que eu desejo morar, enfim, vou fazer uma série de mudanças, mas é o lugar para onde eu vou é lá, assim. Então eu tenho um amor muito grande por aquele lugar. Ali as bromélias também acontecem, mesmo que, né, seja mais aqui na região da bem, muito lado também, o canal mistura um pouco, né, em alguns espaços. Mas eu acho que a relação da bromélia não foi tanto de lá do Pantanal, foi mais daqui mesmo da Mata Atlântica que eu fiquei. Ali, para mim, é vastidão, assim, é se jogar no nada tudo, né? É porque eu Do acho que nada tudo. as pessoas têm pouco conhecimento, né, dessa região. Eu acho que até o João Farcas, num dos livros dele, fala muito dessa coisa que a gente só cuida daquilo que a gente conhece. Então, que tem tido uma aproximação muito grande com a Amazônia, apesar de que, claro, a gente precisa Sim. cuidar e se aproximar muito mais, mas enfim, olhando pelo lado bonito, né? A gente tem se aproximado, mas eu acho que o Pantanal ainda é um lugar muito desconhecido para muitos brasileiros. A pessoa ainda pensa Sim. no primeiro, né, um turismo ecológico, ela vai para a Amazônia e depois ela até muitas vezes vai para a África, né? E eu acho que o Pantanal é um lugar com muitos animais, uma vida incrível e que ainda é pouco conhecida por nós mesmos, né? Não sei, Anderson, o que você acha? É isso mesmo. O nível de Brasil, né, quando a gente fala de maior parte da população, primeiro que a gente não tem tanto, né, falando de volume, né, de maioria, as pessoas não vão para os destinos necessariamente esse ecoturismo, né? Existe, claro, uma sedução pelos grandes centros urbanos, pela novidade, né? E esses lugares, quando a gente fala principalmente das áreas conservadas, como as unidades de conservação, os parques nacionais, estaduais e áreas que têm esse propósito, né, que é de manter a coisa do jeito que realmente ela é, não são os lugares que mais recebem turistas no Brasil. E tem muitas formas da gente interpretar isso, né? Eu acho que penso um pouco sobre isso. Você conta um segredo para um desconhecido? Né? Acho que não. Quando a gente quer contar um segredo, a gente vai sempre para a pessoa que a gente mais confia. A natureza também não conta seus segredos para os desconhecidos, né? E a gente só consegue estabelecer por que muita gente não se interessa
porque nem tem essa... não enxerga necessariamente essa beleza toda por não ter proximidade. É muito interessante porque a gente mora aqui em São Paulo, né, nós três em especial, e São Paulo é a cidade mais habitada do país. Só que não significa que as pessoas têm intimidade umas com as outras. Eu conheço muita gente em São Paulo que é solitária, né, que se intitula solitária. Só que do ponto de vista humano, isso é a maior contradição que existe. Como é que você mora em São Paulo e você é uma pessoa solitária? E o solitário, ele está muito com esse lugar que não é estar sem os outros, né? Mas é você não conhecer a si mesmo, você não está consigo mesmo. E como a Selva falou, quando você entra nesses lugares, qualquer ambiente que nos toque desse jeito, por mais que você esteja sozinho, humanamente falando, você se sente acompanhado, né? Então, eu acho que tem esse grande desafio de levar essa proposta, né, para muita gente. Olha, vai lá para o Pantanal, vai, não precisa viajar para um outro estado, procura perto da sua casa o que tem de lugares para você visitar, né, para criar uma relação de intimidade. Eu vejo que muita gente trata o que a gente chama amplamente de natureza como aquele primo desconhecido que você só encontra em casamento e velório. Você fala, oi, tudo bom? E aí, como está o tempo hoje? E a tia? Né? Não tem assunto, você não tem intimidade. A gente precisa estreitar nessas relações de intimidade com a natureza. E é só, de fato, e como adultos, você tem que abrir uma janelinha, você tem que estar predisposto a abrir um espaço, porque a vida cotidiana de muita gente hoje é super ocupada, né? Então, tem que ter uma predisposição. Não, eu acho bonito o que você está falando e também me lembrou uma outra frase sua que é essa pouca relação dos adultos, né? Porque a gente fala muito da educação infantil e que é muito importante, poxa, nós duas aqui embaixo somos mães de pequenininhos, né? E fica, não, a gente tem que educar a nova geração. E é claro, isso é fundamental, mas ela Sim. está sendo educada. A gente tem que educar também os adultos para que eles estabeleçam essas relações, né? E aí também consigam passar essa informação. Eu acho que existe pouca dessa ainda, né? Mas eu acho que é alguma coisa que a escola está trabalhando e outros profissionais também têm ampliado, né? Eu vejo que existe um lugar, né? Muita gente nos questiona aqui de uma maneira até ávida, né? E com as crianças, vocês não vão fazer nada? Vamos, a gente faz também, mas a nossa maior preocupação ainda não é a criança, e não é que a gente não se preocupe com a criança. É por identificar que quem paga pela destruição da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga, da Mata Atlântica, são os adultos, né? Por que as pessoas estão consumindo tanta coisa? Por que a gente mora no país? Olha a contradição, a gente mora no país que tem o maior número de plantas do planeta Terra. E as pessoas não sabem a diferença entre planta nativa e planta exótica. E não é uma crítica, né, de que você tem que saber. Não, é uma realidade. A gente não teve oportunidade de aprender sobre isso. Então, quem precisa aprender sobre isso é o adulto, porque a criança hoje, é claro, a gente nunca vai conseguir generalizar isso, mas numa realidade hoje de ensino no Brasil, com pequenas mudanças que foram feitas, alguns assuntos já estão melhores do que, por exemplo, na década de 80, que foi quando a gente estava lá passando pela escola, né? Então, já está um pouco diferente. Tem lugares que está catastrófico ainda, mas existe um avanço dentro dessa realidade infantil em alguns lugares. Mas o adulto que passou pela escola, que hoje tem 30, 40, 50 anos e não aprendeu sobre isso, é ele que está financiando todo esse desmatamento, é ele que está longe, é ele que quer viajar para um outro país ao invés de ir conhecer, por exemplo, o Pantanal, a Amazônia, o Cerrado, qualquer lugar que está perto. Então, existe uma lacuna muito importante, que a gente precisa muito prestar atenção, que é como que a gente orienta os adultos, né, sobre esse grande tema ambiental. Porque a mudança vai vir do conjunto, todas as gerações trabalhando juntas. Né? Muito, muito importante isso. E eu acho que na arte tem também, eu acho que a Selva tem trabalhado, indo um pouco mais para a arte, nessa questão da cor, né, que a gente vê na natureza, que é uma coisa tão encantadora, né? A cor, ela tem um chamariz, né? E isso eu acho que nas bromélias no seu trabalho ele aparece também como uma forma de ligação, né, com a natureza. Ah, sim, eu acho que as bromélias especificamente foi mais nessa busca mesmo de ser quase fiel a ela, né? Porque quando você olha a folha, pelo menos da onde eu
fico aqui no ateliê, eu olho lá para fora, dependendo da luz, ela tá mais rosa ou ela tá mais escura. Ela tem aqui na minha frente, tem a parte de trás avermelhada e a parte da frente verde, né, de dentro verde. Então, estudar essas cores, aquilo que já está posto, né, assim, olhar para isso de forma é algo que me motiva sempre nos trabalhos aqui dentro do ateliê. E eu acho que, né, além da cor, assim, também, a forma e todas as relações que podem ser criadas, né? Eu acho que olhando também para isso que o Anderson estava falando em relação à importância das pessoas se sensibilizarem para isso, assim, eu acho que a gente está num momento que a gente está tendo muita perda, assim, perda de vida, né? Extinção de espécies, perda de vida por conta de vírus, por conta de política, por conta de um sistema, né, que é voltado, de certa forma, para isso. E a natureza, esses outros seres estão aí falando para a gente da vida sempre em manutenção, né? Então, eles estão sempre... A vida está sempre gerando vida e a gente é uma espécie, de alguma forma, tem um adoecimento aí que a gente consegue entrar nessa mesma sintonia, né? Assim, então, eu acho que o que eu busco no meu trabalho, o que eu busco para mim mesma é cada vez estar mais forte para poder proporcionar essa vida, né? Para poder retribuir essa vida e para sensibilizar que seja outras pessoas para enxergar esse potencial e também lutar, né? Para que a potência continue, siga. A potência vai continuar, a gente que talvez não, né? Mas a questão toda é de cuidar da vida, né? E eu acho que a natureza ensina muito. Outro dia, a gente estava comentando sobre curadores que têm esse foco, né, que é o meu caso, mais da arte de natureza, artistas, biólogos, estudiosos. Aí alguém comentou, mas são todas pessoas muito ativistas, né? Mas, poxa, é claro que você tem que ter um lado ativista, porque... E acho que no melhor sentido da palavra. Eu acho que muitas vezes essa palavra é usada de maneira equivocada, né? A linguagem é muito importante. E, né, a gente que trabalha também com a linguagem, o ensino da linguagem é muito bom. E o ativismo, ele dá a possibilidade de você ensinar, de você lutar. E eu acho que a gente tem entrado numa esfera agora de uma luta... Claro, a gente tem muita pressa, mas uma luta até mais calma, né? Porque a ideia não é que as pessoas se apavorem e não querem escutar a respeito. Porque eu acho que foi um pouco do que andou acontecendo, né? As pessoas, então já que o mundo vai acabar, então eu não vou fazer mais nada mesmo. Sabe, uma coisa quase reativa, né? E acho que agora a gente está num processo de acolhimento do ser humano para mostrar essa semelhança. Eu acho que a arte, nesse sentido, né, Anderson, tem um papel importante de aproximação, porque ela toca numa coisa quase irracional do ser humano, né? Na beleza, na filosofia mesmo mental. Eu vejo assim esse grande movimento, não diria grande, né? Mas esse movimento de muitos artistas se aproximando do grande assunto da natureza, de tendo na natureza sua fonte de pesquisa, sua fonte de inspiração. A gente só tem ganho com isso. A transformação ela vai vir a partir do momento que a gente juntar o máximo de, eu vou chamar de setores, né, mas de áreas de conhecimento, áreas de expressão, onde cada um, de acordo com as suas questões, possibilidades, caminhos, manifestem essa relação. Porque é muito interessante quando, e vocês, né, a Carol como curadora, a Selva como artista, devem viver isso muito mais intensamente do que eu, quando você começa a explicar sobre o que é a arte junto com a natureza, gera um interesse de muitas pessoas que, em geral, estão predispostas já, mas elas querem ir muito a fundo, né? Então, aqui a gente vive uma experiência muito interessante, porque a exposição está numa vitrine voltada para a rua. A escola está fechada, né? O projeto Vitrine começou no momento que a pandemia ainda estava num pico de loucura, né? A gente não tinha como receber pessoas.
Então, o objetivo foi como é que a gente se comunica com quem está passando na rua? Como é que a gente cria, no momento onde a gente não pode abraçar alguém, a gente cria essa relação? Eu acho que é um pouco do que eu particularmente espero que a gente tenha com a natureza. A gente não precisa chegar, a gente não precisa pegar, a gente não precisa se apossar, passar a mão, né? A natureza é um lugar de contemplação, como a arte também é, né? Então, aquela coisa de don't touch, né? Não toca que é a arte o negócio lá. É um pouco sobre isso. A vida existe no planeta, o que tudo indica, há quase 4 bilhões de anos. E o que está vivo hoje é cheio de inovação, é cheio de habilidades extremamente delicadas e complexas que não precisam do nosso toque. A gente não precisa necessariamente tocar. É claro que, em alguns casos, tocar nos aproxima, pode abraçar a árvore, está liberado, não é ser radical nesse pensamento. Mas a vitrine, ela proporcionou, eu acho que simbolicamente, esse lugar. Veja, entenda, interprete, porque também tanto a arte como a natureza permitem essa interpretação autônoma, né? Não existe apenas a verdade absoluta que é proposta pela ciência em algum do cada um se aproximar daquilo que consegue dentro do mundo natural, né? Então, quanto mais a gente tiver artistas natureza, olha, aí a gente vai formando um time potente aí de reverberação, né, desse tema. Exatamente, de ensino. Eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que é uma área que anda crescendo e eu acho que é uma área importante. E quando ela vai crescendo, você vê que ela vai tomando forma. E aí também a gente consegue ensinar de outras maneiras, né? Fazendo misturas como o que a selva faz com o próprio corpo humano, aproximando essas. Né? A gente tem se distanciado com os anos, né? Das formas, das cores, eu acho que tem um retorno aí, talvez até por conta da pandemia, né? E acho que assim a gente também coloca a tecnologia num lugar muito longe da natureza, né? Sim, Tava até fazendo uma reunião e falei, mas por que a gente não faz uma questão arte-natureza? Aí a pessoa, não, mas eu queria uma coisa tecnologia. Eu falei, mas não tem nada mais tecnológico, entendeu? Do sim. que você ressignificar os objetos, reinterpretar, misturá-los de uma maneira. Isso requer tecnologia, né? A gente vê hoje em dia isso. Sim, Bom, a natureza é cheia de tecnologia. É só parar, observar. Eu acho que essa proposta do trabalho da selva e também uma proposta que fica para qualquer pessoa, porque, como a Selva disse, lamentavelmente a gente para de desenhar aos 6, 7 anos de idade, a maioria das pessoas, quando começa a escrever, né? Então, você tem que escrever, então você para de desenhar, como se você tivesse que fazer apenas uma escolha. E o desenho, ele é uma forma de expressão, uma forma de linguagem, ele não requer necessariamente uma técnica, né? Pode, claro, tem técnicas para desenhar, mas a gente consegue desenhar usando as nossas habilidades motoras, cada um com a sua, usando os instrumentos que tiver em casa. E observar é uma forma, observar e desenhar é uma forma de se aproximar, principalmente daquilo que a gente não tem tanta ligação como a natureza em geral, né? Sim, né? É muito absurdo que a gente esquece, né? Que a própria tecnologia que é feita pelo homem, ela só é possível porque, né? Ela é da natureza, assim. É a natureza que inspirou uma série de soluções também. Não se cria nada do nada, né? Então é muito louco a gente ter essa abstração a um ponto da gente se sentir maior, se sentir no domínio de algo, né? Sendo que ela que está ensinando tudo pra gente desde o começo. E a gente não está separado, né? A gente é parte do corpo dela. Então, é. a gente tá Bom, nessa. acho que com esse pensamento, acho que a gente vai encerrar essa live, infelizmente, porque eu juro, quando junta nós três, a gente vai emendando um no outro aqui. Sim. Ai, mas obrigada, Anderson, mais uma vez por colocar esse projeto junto com a Carola em pé e por ser o fundador dessa escola que, enfim, eu tenho grande admiração. E a Selva, enfim, que eu tô aí mergulhada nesse trabalho. Obrigada mesmo. Ah, Falhou seu áudio. ih, Falhou, né? Falhou. Fala de novo. foi? Foi, agora foi. Voltou. Então, não, cara, é enorme.
Olha o Instagram nos boicoteando aqui. Pra Já gente não tá terminar. boicotando. Gente, obrigada, só isso. Muito bom. Eu que agradeço, olha, vocês duas por essa oportunidade, não só para a escola, mas para quem passa por aqui, para quem conhece. É uma oportunidade muito única, né? Se a gente analisa num Brasil onde a gente tem tanta planta, onde a gente tem tanta, vamos chamar de natureza, né? Que lugares estão tendo esse campo e essa conexão? Então é um presente estar com vocês, não só aqui nesse encontro, mas nessa oportunidade. A exposição da selva permanece até o dia 18, em exibição aqui na escola. Quem passar pela Santa Cecília, aqui em São Paulo, não esquece de visitar esse lugar. A gente fica de segunda a sexta, das 11 às 17. Se alguém vier em outro horário, é só mandar um e-mail para a gente, nos avisa, a gente se encaixa ali. O mais importante é que vocês conheçam esse trabalho maravilhoso da selva. Obrigada, Anderson. Obrigado, Tchau, gente. gente. Tchau. Até a próxima. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Valeu.